Gente, é uma alegria muito grande estar podendo compartilhar a palavra de Deus mais uma vez aqui. E hoje eu queria começar com uma pergunta para vocês. Quando a gente fala nas grandes pessoas da Bíblia, nos grandes homens da Bíblia, qual a faixa etária que geralmente vem na cabeça? Geralmente a gente pensa numa pessoa mais idosa, ou um homem, né, formado, né? Se a gente for pegar, a gente tem, por exemplo, Abraão, que Deus chamou com 75 anos para fazer a obra dele, Moisés, que Deus chamou com 80, e a gente pensa sempre naquele senhorzinho de idade, barba, né? Mas a Bíblia também apresenta grandes jovens que fizeram a diferença. E dificilmente a gente pensa um jovem ou um adolescente fazendo alguma diferença. A gente lembra um ou outro, mas a verdade é que muitas vezes na nossa sociedade e onde a gente mora, o jovem ele é menosprezado e ele é desvalorizado, né? O jovem ele é visto como uma pessoa às vezes folgada, relaxada. Mas uma questão que eu queria refletir com vocês. Quem foi a maior pessoa que existiu na face da Terra? Falaram João Batista, mas tem uma pessoa ainda maior do que João Batista. Quem foi João Batista? Maior que João Batista? Jesus. E Jesus, ele viveu até os 33 anos. Ou seja, a maior pessoa que existiu na face da Terra foi um jovem. Então, a gente tem muito a aprender com os jovens, com os adolescentes da Bíblia. Por isso que o tema da nossa mensagem de hoje é aprendendo com os jovens exemplos. E eu, como um jovem, vou trazer também essa palavra. E o texto que vai basear a nossa reflexão está lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 12. É um versículo bem conhecido. Se você tem a sua Bíblia, abre aí para a gente ler juntos. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na pureza. Explicando um pouco sobre esse texto, né? Quem escreveu esse texto foi Paulo, o apóstolo Paulo, e ele já era um senhor, quando escreveu, já era o final do ministério dele, e ele escreveu a Timóteo, um jovem pastor que estava iniciando seu ministério na igreja de Éfeso. E ele vai justamente falar sobre essa questão dele ser jovem. E ao olhar esse texto, eu gostaria de tirar algumas reflexões com vocês. A primeira reflexão que eu vi lendo esse ponto, vendo esse texto, é que que você precisa julgar os mais jovens por causa do seu caráter e não pela sua idade. Muitas vezes a gente julga alguém pela idade que ele tem. Por exemplo, aqui eu não vou falar qual a idade certa para o seu filho namorar ou não, mas seu filho chega, pai, quero namorar. E aí alguns pais estabelecem uma idade fixa, sei lá, 18 anos. Não, você só vai namorar quando você tiver 18 anos ou 16 anos. Aqui a gente não está falando se isso é certo ou errado. Mas ao invés de você pegar e bater um martelo dizendo, você deve namorar ou não, você tem que ver se seu filho tem capacidade para namorar. E não bater uma idade, porque uma pessoa, sei lá, com 18 anos, pega dois jovens, as duas têm 18 anos. Um pode ser muito mais maduro do que o outro, um pode ser muito mais habilitado, né? Tem gente até que até com 20 anos não está pronto para namorar, né? Então, o que o texto convida a gente
a julgar as pessoas mais jovens pelo caráter. Eu não sei se vocês estão lembrados, há um tempo atrás teve as Olimpíadas, né? E tinha a tal fadinha do skate, que era a menina lá que ganhou um bocado de medalha. E eu fiquei impressionado porque ela só tinha 13 anos. E ela conseguiu ganhar várias medalhas, né? E aí alguém podia chegar lá e dizer, não, ela é muito jovem para fazer isso, ela não pode. 13 anos ir para uma Olimpíada? Mas ainda bem que não botaram essa restrição, porque o que a gente precisa ver é se ela tinha habilidade para ir para uma Olimpíada. E isso ela tinha. Então, o que o texto convida a gente a fazer é justamente isso, ó. Não despreze, não deixem desprezarem você pela sua idade, pela sua mocidade, mas que você possa ser julgado pelas coisas que você faz, pelas atitudes que você tem. Então, isso também me faz lembrar mais um versículo da Bíblia. Na Bíblia a gente encontra Davi, quando o profeta Samuel chegou para ungir um novo rei de Israel. Davi, ele era o caçula, e Samuel chegou lá para ungir, e ele foi sendo esquecido, foi deixando de lado, os irmãos de Davi foram sendo chamados, mas o que 1 Samuel, capítulo 16, versículo 8 fala? Não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, que a gente possa olhar para os jovens, para os adolescentes, não simplesmente pelo título da idade, mas sim olhando o coração. E agora, eu queria falar um pouco, isso é uma dica para as pessoas aqui que já têm mais idade, né? Mas agora eu queria dar uma dica para os jovens que estão aqui. Né? Acho muito legal que a nossa igreja, ela é uma igreja bem mesclada, tem gente de todas as idades, né? Tem jovens, tem gente mais velha, e é assim que é a igreja para ser. Mas, jovens, se você quer ser valorizado, você tem que ser um exemplo a ser seguido, para as pessoas te valorizarem. Se a gente for ver, vamos voltar lá no texto, o versículo 11 fala assim, ordena e ensina estas coisas. Se a gente for voltar um pouco, a gente não vai ler, mas se a gente for voltar, Paulo está passando uma série de instruções que Timóteo tinha que aplicar na igreja que ele era pastor. E a gente vê que Paulo fala, você precisa ordenar e ensinar essas coisas. E como é que ele poderia ensinar e ordenar as coisas que Paulo tinha mandado ele fazer? Se tornando um padrão, se tornando um exemplo a ser seguido. Muitas vezes a gente encontra os jovens realmente com uma vida complicada, com uma vida que não é um exemplo, que não é um padrão. E um termo que me chama muita atenção nesse versículo é justamente esse termo, padrão. Né? Eu não sei se vocês lembram Quando fala essa palavra, eu só lembro da Copa do Mundo, está chegando inclusive agora em novembro, né? Está chegando mais uma Copa, mas tem o tal do padrão FIFA, né? E o que era o padrão FIFA? A gente tem até uma imagem aí, né? Todos os estádios, todas as acomodações da Copa tinham que seguir um padrão rigoroso. A linha do meio de campo tinha que ter a mesma espessura, a trave tinha que ter o mesmo tamanho, todos os estádios tinham que estar padronizados. E por que era tão importante padronizar? Porque eles queriam oferecer o melhor espetáculo possível. Então, se a gente quiser apresentar a nossa melhor versão de nós mesmos, nós temos que seguir o quê? O padrão.
o padrão que a Bíblia nos ensina. E uma coisa também que eu aprendo com os padrões é que os padrões levam uma ideia de uniformidade. Por exemplo, se tem um estádio, o Maracanã aqui, ele é padrão FIFA, né? Depois que ele foi reformado para a Copa, virou um estádio padrão FIFA. Lá em Fortaleza, tem um outro estádio, o Castelão, que também é um padrão FIFA. Lá no Catar, tem um outro estádio, que também é padrão FIFA. Não importa aonde for o jogo, é o mesmo padrão, é a mesma coisa, é a mesma, assim, cria possibilidades iguais. E hoje, na nossa sociedade, a gente vive numa sociedade que prega muito a diversidade, que prega você pode ser do jeito que você quiser, você tem total liberdade e, por exemplo, falando sobre a vida sexual, né, você tem liberdade para fazer sexo antes do casamento, mas a gente sabe que a Bíblia apresenta um padrão a ser seguido. E nesse texto, Paulo ele apresenta cinco áreas na nossa vida que nós precisamos ser padrões. Por isso eu também queria elencar 5 jovens da Bíblia que foram padrões nessas áreas. E o primeiro jovem que eu gostaria de ressaltar é Isaías. Fale igual Isaías. Mas como assim? Isaías jovem na Bíblia? Quando a gente pensa em Isaías, é aquele profeta de cabelo branco e de barba. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Isaías foi chamado para o ministério, a Bíblia não revela a idade que Isaías foi chamado. Mas Isaías, ao que tudo indica, ele era um jovem, porque ele teve um ministério de mais de 40 anos. Ou seja, quando ele começou, ele era um jovem, que nem eu, que nem muitos que estão aqui. E o texto que a gente vai ler de Isaías é justamente sobre quando Deus chama ele para o ministério. Se você tem a Bíblia, abre lá em Isaías, no capítulo 6, a gente vai ler os versículos 5 e 7. Amém? Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa, tocou minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Gente, o que a gente aprende com isso? Deus chamou Isaías e Isaías, ele reconheceu que ele não estava tendo uma vida pura no falar. Então, o que aconteceu? Um anjo veio e tocou a boca de Isaías. E a partir desse momento, ele teve a sua maneira de falar transformada. E é isso que é para ser na vida do cristão. No momento que a gente decide a seguir Jesus, a gente não pode falar da mesma maneira que a gente falava antes. No momento que a gente tem um encontro real com Jesus, a gente precisa mudar a nossa maneira de falar. E assim, eu não estou aqui dizendo que muitas vezes a gente confunde, né? A gente às vezes sabe que uma pessoa é crente só pela maneira de falar dela, né? A gente encontra um irmãozinho na rua, aí o irmão, paz do Senhor, opa, esse é crente, Deus te abençoe. Mas eu não estou falando exatamente também sobre isso. Muitas vezes a gente vê um cristão falando coisas que não deveriam falar, falando palavras que não deveriam falar, falando palavrões. E que exemplo, que padrão ele está sendo na sociedade?
a Bíblia é bem clara que a gente tem que ter cuidado com a maneira que a gente fala. Em Efésios, capítulo 4, versículo 29, fala que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Segundo o dicionário Strong, que é um dicionário que pega lá do grego, né? A gente vai para o seminário e a gente começa a aprender essas coisas, né? A palavra torpe é uma palavra podre, é uma palavra suja, é uma palavra que não serve para nada. E quantas vezes a gente, às vezes, acaba soltando uma palavra torpe, uma palavra podre das nossas bocas, né? Mas não só isso. Em Efésios, no capítulo 5, nos versículos 3 e 4, acho que a igreja de Efésios era uma igreja que tinha muito problema com as palavras, né? Paulo também adverte novamente eles. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Gente, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. A gente vê isso acontecendo direto. Quantas vezes a gente não vê uma rodinha de conversa que o pessoal está lá conversando e aí começa a falar besteira, a falar coisas que não prestam, no trabalho, na faculdade, na escola. O pessoal está lá, começa a conversar e começa a baixar, começa a contar piadas que não edificam, que não... A gente tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente fala, com os ambientes que a gente está, né? E então que a gente possa falar, se tornar padrão na palavra, porque é isso aqui que 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 fala, igual a Isaías. O segundo aspecto que o capítulo 4, versículo 12 aponta, é que Timóteo precisava ser padrão no procedimento. E para mim, um jovem que foi padrão no procedimento foi Daniel. Daniel, acho que todo mundo conhece aqui a história dele. Ele era um jovem judeu que foi levado como cativo, né, foi levado lá para Babilônia, para uma terra completamente diferente da sua. E lá o pessoal tinha as mais complicadas práticas, tanto de comida, mas imoralidade também, corria muito solto lá na Babilônia. E Daniel, a Bíblia fala que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com aquela cultura, né? A gente conhece a história que ele foi oferecido os manjares do rei e ele resolveu não comer a comida do rei porque era uma comida impura para o povo judeu. E assim como Daniel, a gente vive numa sociedade muito corrompida moralmente, com as mais diversas práticas, né? E a gente vive num tempo, não, você deve fazer o que te faz feliz, o que aparentemente te faz feliz. E a gente vive muitas vezes de uma maneira desenfreada, atendendo os nossos desejos. Hoje tudo é normal, né? Relacionamento entre pessoas do mesmo sexo é normal, sexo antes do casamento é normal, sair para uma bebedeira é normal, só que a gente aprende com Daniel a ser padrão no comportamento. Romanos capítulo 12, versículo 2, fala que a gente não pode se amoldar
ao padrão deste mundo. A gente vive no mundo com este padrão, com um padrão que tudo é permitido, eu posso fazer o que me der na telha, mas não é bem assim. A Bíblia nos ensina um padrão a ser seguido. Então, que a gente possa aprender a ser um padrão no nosso comportamento, igual a Daniel. O terceiro aspecto que o texto revela é que a gente precisa ser padrão no amor. E eu fiquei pensando, gente, que jovem foi padrão no amor? E aí eu lembrei da jovem rainha Esté. Mas como assim? Como é que Esté foi padrão no amor? A gente sabe que Esté, ela, assim como Daniel, ela foi tirada da sua casa, foi levada para um outro país, lá para a Pérsia, e ela participou do primeiro concurso de beleza que iriam escolher a nova rainha da Pérsia. E ela ganhou esse concurso, né? E ela estava vivendo uma vida tranquila, estava vivendo uma vida boa lá no palácio. Até que ela descobriu que, por umas artimanhas de inimigos, o povo dela seria exterminado. E ela tinha algumas opções. Ela poderia ter continuado parada lá e não feito nada, porque a gente sabe na história de Esté que se ela fosse falar com o rei sem ser chamada, ela correria risco de vida. Mas a gente sabe que ela teve a coragem de ir lá e, por amor a seu povo, interceder pelo seu povo junto ao rei. Então, olhando a vida de Esté, a gente vê alguém que amava as pessoas de verdade. Por isso, ame igual a Esté. Esté era uma pessoa que ela tinha a vida confortável, mas ela saiu da sua zona de conforto e demonstrou amor. Quantas vezes a gente também não fica na nossa zona de conforto, a gente fica parado, de pernas para o ar, e não, aqui eu estou bem, aqui eu estou tranquilo. E esquecemos de olhar ao nosso redor. A gente esquece de olhar a pessoa que está ali na rua pedindo dinheiro, a gente esquece de olhar o irmão aqui da igreja que está passando uma necessidade, e a gente só se importa com a gente. Jesus, ele foi bem claro, quando ele disse que o maior mandamento de todos é amar a Deus, mas o segundo maior mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Nós cristãos somos desafiados a amar o próximo. E agora eu queria pedir para você parar. Qual foi a última pessoa que você ajudou? Será que você tem uma vida de amor ao próximo, que se doa pelo próximo, que se entrega? Esther, gente, ela poderia ser morta para salvar o seu povo. Ela poderia perder a cabeça, mas ela foi uma mulher de coragem, que foi guiada pelo amor do seu povo. E ela é um padrão a ser seguido no amor ao próximo. Então, que sejamos igual a Esther. Voltando lá para 1 Timóteo, capítulo 4, a gente já viu que a gente precisa ser padrão na maneira de falar, no comportamento, no amor, e o próximo é na fé. E eu não teria como falar de outro jovem a não ser Davi, nesse aspecto. Davi, a gente até já mencionou ele aqui nessa mensagem antes, mas Davi, ele era um jovem, o caçula de 8 irmãos, menosprezado por sua família, mas que tinha uma coisa que movia ele, que era a sua fé.
E a gente sabe que Davi, ele se viu ele se viu perante um grande desafio, que foi enfrentar Golias, um gigante, mas a Bíblia conta, né, ele tinha praticamente 3 metros de altura. Gente, isso é muito alto. Isso é muito alto. E ele, um simples jovem, confiou em Deus e confiou que Deus daria a vitória. A juventude, muitas vezes também na nossa vida, a gente passa por algumas crises de fé, né? Geralmente, o período que a pessoa sai da igreja é durante a juventude. Porque a gente acaba se deparando com diversas coisas, a gente começa a pensar mais criticamente, mas Davi, quando chegou na sua juventude, pelo contrário, ao invés dele perder sua fé em Deus, ele aumentou sua fé em Deus. E então eu queria convidar a você, assim como Davi, confiar em Deus. Que você possa fazer que nem ele fala no Salmo, capítulo 20, versículo 7, que diz assim: alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor, o nosso Deus. Né? A gente sabe que Davi, ele era uma pessoa que passava por diversas situações, mas ele acreditava que Deus sempre estaria lá com ele, dando a vitória. A gente tem um Deus que ele pode fazer qualquer coisa. Basta a gente acreditar, basta a gente crer. Na Bíblia a gente encontra também um outro jovem, um menino dos 5 pães e 2 peixinhos, que ele não tinha nada. Ele só tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas ele acreditou em Jesus, deu para Jesus tudo que ele tinha e Jesus multiplicou. Ele teve fé em Jesus. Então, o que a gente aprende com isso? A gente precisa ter fé que Deus vai fazer, mas a gente também não pode ficar parado, a gente tem que fazer a nossa parte. Tem gente que fica, o menino precisou fazer o quê? Entregar. Davi, ele precisou ir lá lutar. Muitas vezes Davi, ele poderia ter ficado lá, Deus, por favor, dá um ataque cardíaco aí nesse gigante, eu acredito que o Senhor vai... Não, o que ele fez? Ele foi lá lutar. Então a fé, muitas vezes, ela quer uma ação nossa também. E então que a gente tenha fé. Por exemplo, se você perdeu o emprego, ore, tenha fé, mas vá atrás de um emprego. Se você está lutando contra uma doença, tenha fé, mas também use medicamentos, também vá atrás. Vai fazer o Enem no final do ano, se eu estou falando aqui para algum jovem ou algum concurso, tenha fé que vai passar, ore, mas estude. Então, que a gente tenha fé igual Davi, que a gente seja um padrão na fé igual Davi. E, por último, mas não menos importante, a Bíblia, aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, nos exorta a sermos puros, sermos padrão na pureza. Por isso que um jovem que eu pensei foi José. Que nós possamos ser puros igual a José. A gente vive num mundo que, infelizmente, a pureza é algo bem complicado de se manter. Pesquisando um pouco para fazer essa mensagem sobre alguns dados, algumas coisas, eu vi que um determinado site de pornografia tem 4,4 bilhões de acessos. E não é por ano, é por mês. Isso é um número muito grande. A gente vive numa sociedade doente. A gente vive numa sociedade que a gente não pode nem ligar na Netflix, ligar em alguma série, porque está cheio de cenas complicadas.
A gente liga na TV as novelas com cenas complicadas nessa questão. A gente vive numa sociedade com níveis alarmantes nessa questão sexual. E em meio ao caos de toda a nossa sociedade, eu me lembro de José. José, ele era um rapaz que ele era padrão nessa área, que ele conseguiu fugir e se abster da imoralidade sexual. A gente sabe que José também, ele, assim como Daniel, assim como Esté, foi tirado da sua terra, foi levado para outra terra, e Deus abençoou ele na nova vida que ele foi construindo lá no Egito. Ele foi levado como escravo para o Egito, e ele foi crescendo, foi galgando novos postos, e foi crescendo, e Deus foi abençoando. Ele chegou a uma posição de destaque na casa de Potifar, que era um alto funcionário do governo do faraó. Sendo que a mulher de Potifar se interessou por José, e ela chamou José para se deitar junto com ela. E a gente sabe que José, ele teve uma postura de fugir, de rejeitar. Mas não isso. Antes disso, olha o que a Bíblia fala. No versículo, em Gênesis, que narra essa história, no capítulo 39, versículo 10, diz o quê? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Muitas vezes nessa área a gente tenta testar os nossos limites. A gente, não, eu posso ir até tal ponto. Eu posso, talvez estou falando aqui com casais de jovens namorados. Não, eu posso ir até tal ponto está seguro. Mas o que a Bíblia fala aqui, gente, é que a gente tem que ter uma atitude prévia. Ele já fugia de situações que colocassem ele em perigo. Quando ele se deparou com uma mulher que era casada, que ficava se insinuando para ele, ele já evitava ficar perto dela, já fugia dela. É isso que a gente tem que fazer com essas áreas. A gente não pode dar moleza. Tá passando por uma cena mais complicada lá no filme que você está vendo? Pula! Não fica dando moleza para isso. A gente é instruído, então, igual a José, que possamos ser um padrão na pureza, né? Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, diz que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Então, que numa sociedade tão corrompida e tão depravada, a gente possa ser um padrão, que as pessoas olhem para a nossa vida e vejam, nossa, como o Vitor é uma pessoa pura, e realmente é isso que a Bíblia nos instrui. E agora eu queria pedir para você parar um pouco e avaliar a sua vida. Você tem sido um padrão em todas essas áreas que a gente tem falado aqui? Você tem sido um padrão no amor, na pureza, na fé? Será que as pessoas olham para a sua vida e vejam, não, nossa, o Fábio é uma pessoa legal, o Fábio é uma pessoa que eu quero me espelhar? Será que tem sido isso? Será que a sua vida está voltando agora um pouco falar dos padrões FIFA? Será que a sua vida está mais ou menos que nem esse estádio? Sem nenhuma padronização,
feio, acabado? Ou será que a sua vida está como esse outro estádio? A Bíblia quer que a nossa vida seja assim, um padrão a ser seguido. E que a gente possa ser que nem esse estádio, bonito, não para a nossa glória, mas porque a Bíblia fala que a gente tem que ser assim. Que possamos aprender com esses 5 jovens a sermos padrão na sociedade que vivemos. Amém?